Você se imagina nos dias de hoje ser torcedor do melhor time da cidade, é mais, o melhor time de todo o Brasil e ser discriminado e boicoteado permanentemente pelo resto dos times simplesmente porque teus jogadores são negros, analfabetas e pobres? Isso aqui é outra mini história do canal De Virada, porque a partida só termina quando o juiz apita. Ainda tá na grande área, rabiscou o pé direito, bateu pro gol! De virada! A camisa que entorta o varal! O Brasil vira o jogo! E é claro que não podemos falar de outro time que não seja o Vasco da Gama, porque ele é gigante no mundo, na área do futebol, mas também nas suas revoluções sociais. A história de hoje vai falar particularmente do começo da criação do estádio São Januário, mas para fazer isso vamos ter que retroceder vários anos atrás para falar do começo do Vasco da Gama. E o Vasco da Gama, como vocês bem sabem, nasce em 1898 com o intuito, obviamente, de juntar as etnias, porque naquela época o esporte mais famoso, não só no Rio de Janeiro, sino em todo o Brasil, eram os times de regatas. E esses times de regatas eram particularmente feitos por pessoas da alta sociedade, não só ricos, sino pessoas que eram classudas, que tinham família, em nome de família, e se você não tinha esses quesitos, você não poderia entrar neles. Então, essas pessoas criaram o Vasco da Gama não só por ser portugueses, sino também para unir todas as etnias e as raças. Tanto assim que no escudo, na bandeira e na camisa, posteriormente, as cores são branco e negro, para misturar, para falar que nessa instituição não iria existir discriminação nem de raças, nem de etnias. Nada iria impedir que você pudesse praticar esse esporte. E maravilhosamente, o Vasco começou ganhando tudo que tinha pela frente, campeonatos de regata carioca um atrás do outro. Aqui que começou aquela briga que até os dias de hoje chega com o clube de regatas de Flamengo. Para aqueles que acham que Flamengo sempre foi povo, até o ano 60 era a elite principal do Rio de Janeiro. Mas continuamos com essa história, porque em 1919 o Vasco da Gama começa a utilizar o futebol como segundo esporte da instituição. E como um foguete, o Vasco da Gama começa a ganhar as categorias anteriores até chegar à primeira divisão, onde cria um estrago, porque o Vasco da Gama tinha um timaço. E obviamente, nesse time tinha jogadores negros, analfabetas e pobres. Uma coisa que era completamente proibida e mal vista naquela época. Ai, que nojo, não se pode jogar. Horrível! Imagine naquela época as pessoas pensavam assim, tanto pensavam assim, que consideravam antiético, antimoral jogadores pobres, analfabetas ou negros jogarem em instituições tão importantes como era a associação daquele tempo. Que em 1924, após o Vasco da Gama ser campeão carioca, ou seja, lembrem que naquela época os campeonatos estaduais eram o melhor campeonato que existia e, obviamente, posteriormente, a Copa Rio-São Paulo. Mas, tirando a Copa Rio-São Paulo, os times jogavam seus estaduais como se fossem os brasileirões, ou seja, o maior campeonato que podiam aspirar era o do estado. E imaginem que uma instituição que nasceu em 1919, já em 1924, era campeão carioca. Uma coisa incrível, e ainda com as características que eu falei. Isso provocou que a Liga Metropolitana se dissolvesse e criassem outra nova liga, para não ter o Vasco da Gama perto, ou seja, completamente discriminando o Vasco da Gama, que era, sim, o melhor time, não só na cidade do Rio de Janeiro, sino praticamente de Brasil inteiro naquela época. Eles criaram a associação, outra liga, e nessa associação, obviamente, estava América, Bangu, Botafogo, Fluminense e Flamengo. Esse Flamengo, que hoje é o dia do povo, discriminava abertamente ao Vasco da Gama. E o Vasco da Gama, até a época, não tinha estádio. Mas a partir do próximo ano, 1925, quando o Vasco da Gama é bicampeão carioca, se decide a fazer o seguinte: criar seu próprio estádio. E por quê? Porque uma das formas de discriminação e de boicotear permanentemente o Vasco da Gama era cobrar aluguéis completamente abusivos.
Ou seja, se você não tinha um estádio a partir de 10 mil pessoas, você não podia pertencer ao que hoje em dia é a FERJ, ou seja, a Federação Carioca de Futebol. Então, o Vasco era obrigado a pagar aluguel para poder participar. Só que os aluguéis eram 5, 10, 15, 20 vezes mais caros que um aluguel para o Fluminense, ou para Flamengo, ou para Bangu, ou para América. Por mais que naquela época já o Fluminense tinha seu próprio estádio. Então, as formas de boicotear não paravam e o Vasco falou, não, nós vamos criar um estádio para nós mesmos. Como? Com uma campanha maravilhosa, a campanha dos 10 mil. O que queria fazer era o Vasco da Gama criar 10 mil sócios torcedores de hoje em dia para poder criar seu próprio estádio. Uma coisa que era absurda, era gigante. E não só que conseguiu essas 10 mil pessoas, sino que superou ampliamente, juntando um monte de dinheiro. O que fez é que o Vasco da Gama criasse em 1927 o maior estádio das Américas. Gente, não era só da cidade, não era só do Brasil, era de toda a América. Imaginem o que isso era para a época. E o que criou foi que, inevitavelmente, tivessem que aceitar o Vasco da Gama. Não só era gigante em quadra, sino que era gigante como uma instituição. Isso a lembrar, o primeiro estádio pago pelos seus próprios torcedores no mundo inteiro. Um monstro, um colosso que conta a história do Brasil. Um país tão misturado de raças, de clãs, de pessoas diferentes, unidos em um time que nunca baixou as calças, que sempre lutou e que falou, não vou me render. Principalmente porque naquela liga que eu falei de vocês, aquela de 1925, quando se separaram as ligas, exigiram que se o Vasco queria jogar, tinha que eliminar 12 jogadores, entre eles negros, analfabetas e pobres. E sabe o que falou o Vasco? Vou fazer um gesto feio. Nunca aceitou isso. Não só que não aceitou, sino que criou o maior estádio que existia nas Américas e, além disso, também ganhou vários campeonatos pela frente e, obviamente, foi o primeiro campeão sul-americano naquela Copa de 1947. Então, se você é vascaíno, saiba que você tem uma instituição incrível que não só conta a história do futebol aqui no Brasil, sino também sobre nossa sociedade, sobre nossos direitos que tanto estão sendo falados hoje em dia. Bom, em 1800 já tinham vascaínos e portugueses pensando dessa forma. Vasco gigante para sua gente, para seu estádio e por muitas coisas mais. Relembrando que também o Vasco da Gama colocou no seu estádio 2 faros para poder iluminar e jogar a primeira partida iluminada, que foi contra o Wanderers, time uruguaio, naquela época, no ano 1931. E para terminar essa história desse estádio maravilhoso que eu sou apaixonado não só pela sua decoração, obviamente é monumento nacional e mundial, não pode ser tocado, essa fachada é uma coisa incrível. Tanto que criticaram no Vasco da Gama, tanto que falaram que não tinha estádio, tanto que falavam que era indigno que se jogara nesse estádio, que o Vasco da Gama hoje em dia, no São Januário, tem 3 arquibancadas e está faltando qual? Exatamente, a do visitante. Porque os imorais que não poderiam entrar nunca no Vasco da Gama são aqueles que não deixavam ele participar. Essa aqui é outra mini história. Se você é vascaíno, vê o que o mundo sabe sobre o teu time e as outras mini histórias. Um beijo grande para todo o povo vascaíno, que para mim, opinião, sempre foi e será o time do povo. O resto foi ajudado no decorrer da história, mas vocês são o time do povo. Beijo grande, até a próxima.